Olá, como vai? Nós já estamos no ar com esse debate. A temática hoje é empreendedorismo. Como você já sabe, nós estamos realmente vindo de uma sequência de debates, até de assuntos que foram pedidos por vocês mesmo, né? Fake news, defesa do consumidor, hoje falando de empreendedorismo, logo já vem outras temáticas. Esse formato tem funcionado muito bem, o pessoal tem interagido bastante. Com certeza a gente vai pensar de pelo menos uma vez por mês nós conversarmos de algum assunto muito relevante aqui, que tenha a participação de especialistas da área e, logicamente, com vocês, né? A priori eu já abro aqui falando da nossa capa do jornal, nosso jornal impresso. Fila de remédio caro persiste no aguardo da descentralização. Então nós temos aqui nossos trabalhadores da área da redação, com a minha equipe também fazendo a coluna social, que sempre participando com vocês, isso que é super importante. E hoje eu já vou abrir contando uma novidade para vocês, que já está um tempinho já no jornal, mas que eu quero compartilhar com vocês. O Diário do Grande ABC, 60 anos, né? Nós comemoramos dia 11 de maio, nós entramos nessa promoção aqui, ó, a contagem de selos, né? Nós temos, vão ser 7 selos, é isso mesmo. E daí você vai pagar mais R$19,99 e tem camiseta comemorativa aqui dos 60 anos. A gente mostrando, ó, gente, eu já coloquei, não tem jeito, eu adoro qualquer uniforme, eu gosto mesmo. Ainda mais quando é seleção brasileira, a gente não perde oportunidade nenhuma de poder falar disso e agradecer e parabenizar o marketing, né, o comercial, que viabilizaram essa ideia também, juntamente com todas as pessoas de equipes aqui mesmo. Torcida nota 10, então eu vou adorar que vocês possam ter isso. E quem sabe, se você puder mandar fotinho pra gente, tem nosso WhatsApp aí também disponível, tem o nosso e-mail. Quem mandar fotinho eu vou postar também no Diálogo Diário, no próximo debate diário. Mas vamos lá que eu vou apresentar os meus convidados de hoje, até porque o bate-papo, o pessoal já começou, então eu já vou apresentar para que o pessoal possa participar também. Ao meu lado aqui está Jefferson José da Conceição, ele é docente e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. Muito obrigada pela presença. Um bom debate. Um alô a todos os nossos amigos da live. Com certeza. E aqui eu já quero que você me passe, né? Cada um vai dar um briefing do seu aspecto mesmo, mas esse Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjunturas da USCS, o que seria? Olha, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, conectada com os novos tempos, tem na questão do empreendedorismo um elemento estratégico. O jovem mudou, o jovem vive num mundo de mudanças e o mercado de trabalho mudou. Então, o empreendedorismo para nós é chave e nós constituímos recentemente um observatório que tem o objetivo de fazer estudos aprofundados sobre determinados temas, e o empreendedorismo tem sido objeto de vários artigos de professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, e lançamos nessa semana a segunda carta com a presença do Diário do Grande ABC. Tivemos hoje uma matéria no Diário do Grande ABC sobre o Observatório. Muita alegria nesse momento. Não, com certeza é nossa também de vocês estarem falando desse assunto tão importante para o jovem. Que isso a gente vai entrar na questão. Por mais que nosso público ele tenha uma idade entre 25 e 44 anos, aqui a gente está falando de mães, de pais, de tios e avós e assim por diante, que precisam orientar o jovem também. E com certeza o jovem também deve estar com a gente. Eu agradeço a presença de Eduardo Vilas Boas, ele é professor de empreendedorismo da Strong Zags. Muito obrigada, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Muito legal participar do debate aqui com vocês. E, Eduardo, a gente já teve a oportunidade de ter vocês, né, numa temática que nós conversamos sobre o assunto. Como tem sido isso tratado, tanto na Strongs e como você, como professor? Eu acho que o empreendedorismo hoje ele é vital. A gente costuma falar que ele tem que ser tratado de maneira transversal nos cursos, né? Então, antigamente a gente tinha uma disciplina de empreendedorismo, de repente uma disciplina de abrir empresa, mas isso hoje já não é mais suficiente. O jovem que vai cursar medicina, ele tem que saber empreendedorismo, o veterinário tem que saber empreendedorismo, administração, então, nem se fala, mas o empreendedorismo ele tem que ser trabalhado em diversos momentos ao longo do curso, não mais em uma disciplina específica apenas. Olha, isso é muito interessante. A gente às vezes conversa muito, principalmente com os alunos de jornalismo, né, que o empreendedorismo não é tão divulgado nessa parte, o quanto é importante ser empreendedor a si próprio, independente de se ter uma empresa, que é a analogia, né? Agora agradecendo também a presença de Paulo Sérgio Sereda, gerente regional do Sebrae, com o escritório aqui no Grande ABC, né, Paulo? Muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a oportunidade fantástica de estar num canal que é tendência, né, o live, as redes sociais, e isso é realmente o futuro não, já é a comunicação, tende só a expandir. Perfeito. Sereda, até me explane um pouco, né? O Sebrae já é muito conhecido em fator regional mesmo, da conversa, das pessoas buscarem isso enquanto empreendedor, mas como vocês nessa atuação aqui do Grande ABC, tem algum diferencial? Qual é o atrativo de vocês?
O Sebrae, ele está aqui no ABC, já vai para quase 30 anos, e dentro tem políticas que vêm do Sebrae Nacional para todo o país, tem política do Estado de São Paulo, que é para todo o Estado, e regionalmente a gente procura aqui apoiar e fomentar ainda mais as vocações que você tem regional, tentando trazer algumas coisas inovadoras, colocar as empresas naquilo que é tendência. Aqui em Santo André o destaque é para esse ano os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um programa que ensina para a criança no ensino fundamental o comportamento empreendedor, está sendo repassado para todos os professores e todos os alunos da rede pública, do primeiro ao quinto, vão ter acesso a essa formação. Isso muda o futuro, né? Isso acaba contribuindo para a sala de aula, sendo transversal para outras disciplinas, e as crianças podem aí já tomar contato com o comportamento, o perfil que vai contribuir para ela poder se desenvolver, tanto como funcionário de uma empresa, como um político, como alguém que vai tocar uma entidade social, ou como quem vai efetivamente empreender. Olha, de assunto aqui o pessoal entende mesmo, são especialistas no que vamos falar hoje de empreendedorismo. Então o que eu quero deixar aberto também para vocês, caso queiram comentar alguma dúvida ou até mesmo um case. Como eu mandei para alguns grupos aqui, porque a gente lida muito com empresários, principalmente por causa da coluna social, eles me passaram alguns cases, o sucesso, algumas tentativas e tudo mais, que depois eu quero comentar sobre isso. Mas é importante que você também participe. E não esqueça, compartilhando este link, marcando o hashtag Boa Tarde, você já concorre ao par de ingressos para o cinema, até porque é diário 60 anos, é diário realmente presenteando vocês. Jefferson, me explica um pouco da questão do observatório. A que conclusão que vocês têm? Já tem dados? Você já consegue falar sobre isso? Olha, sim, nós, como eu mencionei, nós lançamos a segunda carta nessa semana. Sobre o empreendedorismo, nós fizemos um esforço de tentar medir o número de empreendedores, aqui, de microempreendedores, né? Na região do Grande ABC, os chamados MEIs. No portal do empreendedor existe um total de 104 mil no Grande ABC, mas nós achamos que o número é um pouco menor, porque sempre tem pessoas que por diversos motivos abrem a empresa e acaba não operando efetivamente com ela. Então a gente está trabalhando com 70 a 80 mil microempreendedores individuais. Os e aí, ativos mesmo. Ativos, funcionando. Ok. E isso vai desde do cabeleireiro até a pessoa que tem uma confecção ou uma atividade de produção de bolo, enfim, os mais diversos, até startups, né, que nós estávamos conversando aqui, da área de inovação, que se constitui na forma de MEI. Então, o primeiro esforço foi de mensurar, mas além disso, nós estamos buscando estimular que a sociedade em geral do Grande ABC tem uma política de apoio. Então temos o Sebrae, temos as prefeituras, temos o consórcio, a agência e as universidades, para que apoie efetivamente o sucesso do empreendedorismo em nossa região. Isso significa criar um ambiente favorável que estimule os talentos das pessoas, além disso, que favoreça a montagem de uma estrutura financeira, um apoio de capital. Podemos discutir com os bancos a possibilidade de montar uma lógica financeira que apoie melhor o empreendedor. Isso vale também para o ambiente de regulação, ou seja, das leis que vão desde o município até o nível federal apoiar o empreendedor. É muito importante isso. Foi feito um esforço desde 2006, mas é importante continuar isso, porque ainda há muita burocracia. O empreendedor ainda enfrenta muita burocracia. De qualquer área, de qualquer tamanho. De qualquer área e qualquer tamanho. Isso desde a prestação de contas até o imposto de renda, passando pelos diversos impostos. É importante avançar na desburocratização e também criar um ambiente de interação entre os empreendedores. Então a universidade tem um papel de conectar o empreendedor das várias faixas etárias com pesquisa, desenvolvimento e inovação para adicionar valor ao seu negócio, para que ele possa ganhar mais com a sua produção. Então, o Observatório tem esse papel de aprofundar determinados debates, apresentar medidas um pouco mais precisas sobre o empreendedorismo e criar essa discussão que
em prol de favorecer o empreendedor. Perfeito. Eduardo, como vocês trabalham exatamente o empreendedorismo direcionado ao jovem? Quais são as instruções? Como é avaliado? É o empreendedor por si próprio ou ele vai trabalhar para o empreendedor? Como que é essa dinâmica em sala de aula mesmo? Legal. Hoje a gente sabe que ser empreendedor já não é mais só o dono de empresa. Então a gente não pode trabalhar simplesmente, por exemplo, como abrir uma empresa ou pensar só no plano de negócios no sentido de abrir uma empresa. Eu costumo falar que a gente trabalha a atitude empreendedora. Então eu tenho que fazer o jovem ele ser mais proativo, fazer ele entender que o futuro é dele, que então que ele tem que ir atrás, ele tem que ter iniciativa, ele que tem que querer fazer acontecer. Isso vai fazer com que ele tenha sucesso, seja o caso dele abrir a sua própria empresa, ou se ele quiser ir trabalhar numa grande empresa, ou na empresa a gente tem muito caso de empresa familiar, por exemplo, então essa diferença vai fazer na iniciativa dele ou em qualquer outra iniciativa. Então claro, a gente tem conhecimento, a gente trabalha ferramentas que são importantes para empreendedores, mas aqueles que não forem necessariamente seguir o caminho de abrir sua empresa, eles precisam ter essa atitude, essa vontade de inovar, esse conhecimento, e aí a gente também trabalha um pouquinho disso. Tá? Enquanto esse professorado, né, a gente que conhece os estagiários, trabalha com ele, houve-se uma mudança muito grande na questão do que é carreira. Porque antigamente era você se formar numa faculdade bem formado, você conseguia seu emprego e, consequentemente, uma vida futura, né, favorável. Hoje em dia isso não é mais certeza de nada. No entanto, que as faculdades têm se remodelado mesmo e a gente tem acompanhado isso, até porque o futuro ele está muito sine qua non com esse fator empreendedor. Mas isso é difícil ainda para o jovem? Como você observa isso? Não, hoje o jovem, ele, de certa forma, ele é imediatista, né? Então, aquele sonho que talvez nossos pais tiveram de ter uma carreira de 20, 30 anos numa mesma empresa, para eles é impensável. Se você fala ficar 20 anos, por mais que seja uma multinacional, por exemplo, não é isso que ele quer. Ele quer ter, né? O jovem hoje vive de experiências, então ele quer ter experiências em vários tipos de empresa. Pode até ser que ele vire um presidente, um diretor de uma grande empresa, mas ele vai ter construído a carreira dele passando aí por 4, 5, 6 empresas, até seria pouco hoje em dia, vamos dizer assim. Então, o que eu digo é que você não tem que ter um emprego, você tem que ser empregável sempre em sua vida. Se você é uma pessoa que tem proatividade, se você é uma pessoa que tem atitude, se você busca conhecimento, você não vai ter medo de ficar desempregado, porque se você sair de uma empresa, seja lá pelo motivo que for, outras empresas vão querer você, ou você vai saber se virar, de repente você vai começar o seu próprio negócio, vai ter sua empresa por um tempo. Então, se você é essa pessoa que aprendeu, que entendeu que ter essa atitude, essa proatividade, essa vontade de inovar, você não vai precisar se preocupar com o emprego, porque você pode estar empregado porque você quer, você vai abrir a sua empresa no momento que você quiser. Se a empresa que você estava te mandar embora, você vai mudar para outra, então não vai se preocupar com isso. Está muito mais adaptável mesmo. Está mais adaptável. Esses dias eu estava ouvindo no rádio, inclusive, uma pesquisa, que alguns jovens no Vale do Silício, eles já estão trabalhando por projeto. Então o jovem ele trabalha 6 meses, por exemplo, no Google, e já se sabe que depois de 6 meses ele terminou, ele quer um projeto que vai desafiar ele vai para a Apple, e lá na Apple ele vai ter um projeto que vai desafiar ele, depois de 6 meses ele vai... Então ele trabalha em média 6 meses por empresa, e as empresas já não tem mais aquela, trabalhou aqui, pediu para sair, não volta mais, então de projeto em projeto ele vai indo. Que coisa, eu acho que é muito efêmero também, mas não deixa de ser um sinal aí do que está acontecendo. É porque a mudança, ela existe, né? Agora falando propriamente do empreendedorismo, aquela pessoa que acabou se tornando um empreendedor. Há essa mudança também na visão empreendedora, ou ela ainda é de montar a lojinha, ou mudou realmente? Falando de pequenos, né? Depois a gente vai acertando para os outros. É um universo imenso. 98% dos CNPJs formalizados no Brasil são CNPJs que faturam até R$4.800.000. Então a gente fala de perfil, é muita gente nessa amostragem e gente diferente. Pensando no MEI, que o Jefferson, não troquei seu nome não, né? Não, é isso mesmo. O Jefferson começou a dizer, esse normalmente empreende por necessidade. Precisa melhorar a renda familiar ou está desempregado, não consegue se colocar no mercado de trabalho, ele vai fazer alguma atividade, normalmente vender comida, é o que mais a gente vê o pessoal oferecendo, e ele se formaliza como MEI para poder garantir o recolhimento do INSS, que é a primeira preocupação que ele tem. Por isso que dos 104 mil que foi medido, provavelmente a conta está certa, porque vários abriram esse CNPJ só para manter o recolhimento, que é mais baixo se ele recolher por um CNPJ, ainda que ele não tenha faturamento nenhum.
Então é baixa intensidade em tecnologia, baixa intensidade em inovação, é muito mais da mesma coisa. Alguns têm comportamento empreendedor, tem um perfil diferenciado e cresce. Tem vários casos de MEIs que começaram em 2010, 2011, 2012 e hoje já são EPP, empregam 30, 40 pessoas. Cresceram rapidamente nesse período por conta desse diferencial comportamental, como apontado aqui pelo Eduardo, né? Alguém que tem um comportamento diferenciado, e o Sebrae acredita efetivamente nisso. Boa parte ainda abre empresa, e se você pergunta se ele percebeu uma oportunidade, ele diz que sim. Mas se você sondar a oportunidade, normalmente é porque está na moda, alguém montou, está ganhando dinheiro, eu ouvi dizer que isso dá dinheiro e não tem nem experiência, nem afinidade, nem conhecimento, muitas vezes nem o capital necessário para poder começar um negócio. Esse também acaba empreendendo na base da aventura, muito do quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus, monta a empresa e vai em frente. Uma pequena parcela se preocupa em minimamente fazer um modelo de negócio, escrever um plano de negócio. Não precisa ser um negócio rebuscado, uma tonelada de papel, não. Se você se lançar a escrever o plano e começar a colocar suas ideias no papel, as perguntas que vão surgir vão amadurecer você enquanto empreendedor. Você vai olhar para coisas no mercado que você antes não tinha percebido e o risco diminui. Lembrando que empreender sempre é um risco, é uma questão de calcular e agir para minimizar. Algumas pessoas perguntam para a gente no Sebrae, né, o que eu monto que é certeza que dá dinheiro, né? E essa certeza é marota, né? Assim, não existe no mundo do empreendedorismo certeza. As coisas mudam rapidamente. Eu já imagino o pessoal todo do Sebrae montando, porque vocês vão ter certeza, né? Daí todo mundo vai montar, né? E fora assim, ainda que você possa ter certeza em alguma coisa, olha, não estou dizendo que é aquela câmera, né? Não estou dizendo que isso vou só usar como exemplo, tá? Pensar que padaria é certeza que dá dinheiro, mas você gosta de acordar cedo? Você não gosta de acordar cedo, não enverede por ele, né? Domingo, sábado. Então tem a ver também com a realização pessoal, com a afinidade. Não existe uma equação, Juliana. É uma série de fatores, de comportamentos que minimizam o risco de você empreender. E Sereda, só pegando ainda a esteira do que o Eduardo falou, o jovem hoje em dia, ele pode pegar um job de 6 meses, ficar, e depois ele sabe que acabou, ele vai em busca de outro. No empreendedor mesmo, a pessoa que monta o negócio, não dá para ela pensar assim, eu vou montar, um ano, se não der certo, eu finalizo. Tem pessoas que têm até como negócio, monta, estabiliza, vende. Monta outro, estabiliza, vende. Monta outro, estabiliza e fica... Mas esse seria o investidor, não um empreendedor pequeno. É gente que gosta de aventura mesmo, assim, monta, entra num ramo, investe, cresce, ganha dinheiro, estrutura e meio que enjoa do brinquedo, né, Eduardo? Eu acho que é por aí. E aí, não, agora eu vou vender esse negócio que é lucrativo e vou abrir um outro tipo de negócio que também é lucrativo. Não está errado, eu acho efêmero, eu acho arriscado. Agora, se você está preparado para isso, para os viés, para você de repente ter um sucesso, você poder se reerguer, não tem problema nenhum. E aí existe todo esse universo de startup em que os negócios vão numa velocidade bem maior. E é um universo que muda muito rápido. Muda muito rápido mesmo esse universo eletrônico, né? Eu quero que a gente entre na questão de startup, até vou falar um pouquinho com cada um, até porque todo mundo fala em startup. Eu estou pensando em startup, o investidor vai olhar para minha startup, o jovem tem falado muito, mas definitivamente eu acho que são 10% que sabem o que pode ser uma startup, como trabalhar com essa startup. Então a gente vai entrar nessa questão. Eu só vou mandar um abraço aqui para as pessoas que já entraram em contato, porque como eu pedi para alguns empreendedores, igual eu falei, né? E aí, como está seu ramo? Por exemplo, o Paulo Sgarbi tem 40 anos de TS Revestimentos, que vai completar agora em 2018, 40 anos, no Grande ABC. Então nós temos aqui, provavelmente até essa concepção que eu vou falar, e aqueles que existem há muito tempo, eles se inovam, eles mantêm, isso eu quero falar sobre este assunto também. Arnaldo Ventura vai abrir a primeira loja física. Arnaldo, ele o estilista muito conceituado, ele vai abrir uma primeira loja física no Grande ABC. Então, passando de um serviço que ele oferecia para algo que ele vai ter próprio e físico, né? Aí nós temos aqui a Janis Marques também, ela tem uma empresa digital, que a empresa dela só está no universo digital online, que é de colares, bijuterias, acessórios,
acessórios e assim por diante, semijoias. É aqui em Santo André. Leandro Guberti, ele tem um estúdio que ele está há 10 anos com a experiência, que é de tatuagem, mudando totalmente a questão de só ser o tatuador para ter um estúdio, oferecer algo mais realizado. Aí tem o Tomás Pacheco falando também, a Uma Galeria. Depois de 11 anos de Volkswagen, 4 anos de Alemanha, 6 meses nos Estados Unidos, tudo por conta da fábrica, larguei para empreender no meu sonho. 5 anos de galeria já decolando. A Uma Galeria tem os quadros, exposições de artistas aqui em São Bernardo do Campo. Então, assim, cada um na sua filosofia, cada um na sua história e trazendo essa verdade. Enquanto isso, como é administrada essa questão do empreendedor para vocês? A questão de longevidade para ele, como trabalhar, quais são as dicas que vocês, enquanto professores também, para o jovem que vocês acabam orientando? Ponto de vista de seguir... Exatamente. Não só a ideia, porque o jovem ele tem, né? A gente vai entrar na questão disso, até porque muita gente assistindo, mas essa questão do jovem, ele tem essa ânsia de conseguir algo. Mas como manter este algo? Qual é essa orientação para eles? Olha, nós temos uma preocupação bastante grande, na mesma linha do professor Eduardo, do empreendedorismo estar presente o tempo inteiro, não apenas nos cursos mais diretamente ligados, como administração, economia, enfim, mas em todas as escolas. Na universidade nós temos 10 grandes escolas, medicina, direito, comunicação, negócio, entre outras. E em todas elas a ideia é que nós estimulemos o empreendedorismo desde o início do processo de formação. Então, na chegada do aluno, durante a passagem, no meio do curso e no final, apoiando com diversas iniciativas, seja processos de estímulo à constituição do seu plano de negócio, ainda que uma ideia preliminar, depois um plano, estimulando desafios, soluções de desafios, montagem de empresas. E um processo que a gente chama de incubação, né, de apoio a essa ideia. Então, dessa perspectiva, iniciando desde que ele chega da universidade até o momento em que ele sai, o empreendedorismo, e não apenas o pessoal, como eu insisto, diretamente ligado, mas em todas as escolas. O que está se formando médico, e tem uma realidade do mercado de trabalho, nós vamos ter cada vez menos empregos com carteira. Então, existe o jovem que mudou, como eu mencionei, e existe um mercado de trabalho que mudou fortemente. Exatamente. Não há mais uma perspectiva de volume que abrigue todos os formandos da universidade, em todas as universidades. Então, o empreendedorismo dialoga perfeitamente bem com esse novo mercado de desafios, de um mundo novo, e que, no caso da universidade, impõe a necessidade de você conectar o empreendedorismo com inovação tecnológica, com solução de desafios, porque aí a universidade tem a sua colaboração e forma um empreendedor qualificado. Isso é muito importante ressaltar, né? Porque às vezes a pessoa fala do empreendedorismo é só montar algo, ou ser empreendedor. Não, eu tenho ideias. É questão de ter o conhecimento mesmo. Porque por isso que a faculdade, independente disso, a formação do indivíduo vai continuar sendo muito necessária. Exatamente. Não há como se fugir disso de uma qualificação de certificado. Não, se pega as grandes universidades internacionais, todas seguem a mesma linha. Então, as americanas, as europeias, todos o empreendedorismo muito forte, cada vez com uma presença maior. E as universidades brasileiras seguem o mesmo caminho. Perfeito. Na questão da startup, o Observatório já teve algum fator aqui? Porque é tudo direcionado ao ABC. Nessa segunda carta, nós temos uma nota técnica feita pelos parceiros do ITESCS, Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, que identificaram 34 startups no grande ABC, das mais diferentes áreas. Uma startup é diferente de um empreendedor tradicional, porque ela visa resolver um problema, um desafio. Então ela tem que ser inovadora. Esse empreendedor, ele tem que inovar, ele tem que resolver um problema que não é um problema dele, é um problema da sociedade. Por exemplo, existe uma startup no grande ABC que encontrou uma solução para filas de pais em portas de escola em horário
Havia um problema e essa startup digital apresentou uma solução. Isso já é da startup, ela vir com essa inovação, já é fator dela mesmo. Isso, e por isso você tem, assim como no empreendedorismo em geral, de cada 5, uma vinga, 4 morrem. Mas essa que vinga apresenta uma solução e ela é o que a gente chama de escalável, né? Então ela começa com um faturamento pequeno, como o MEI, muitas vezes. Microempreendedor individual, ele é um MEI. Mas ela pode se tornar o que a gente chama até de uma unicórnio, ou seja, uma empresa com um faturamento astronômico, Facebook, por exemplo. Então, o mundo das startups é um pouco isso, tá certo? É um mundo de esperança, de sonho, como qualquer empreendedor, mas tem que ter um diferencial que é a inovação tecnológica. Perfeito. Eduardo, na faculdade Strong, até porque eu conheço algumas pessoas que estudam também, não é só o jovem que eu falo da idade de 20 anos, né, por aí. A gente tem alguns mais velhos também. Você nota as mesmas ideias, as mesmas vontades de falar de coisas inovadoras, montar uma startup nessa outra idade também? Hoje em dia acho que não é mais só uma coisa do jovem, né? A abrir empresa, startup ou não. A gente vê que tem essa vontade em todas as idades. É curioso, assim, o pessoal às vezes vem me perguntar, né? Mas professor, eu sou jovem, é melhor eu abrir a minha empresa agora? Ou é melhor eu abrir a minha empresa daqui a um tempo, depois que eu tiver me formado? Qual é o melhor cenário? E eu costumo falar que primeiro que não tem o melhor cenário, né? Se a gente olhar algumas faculdades americanas, por exemplo, as mais empreendedoras, os alunos não terminam a faculdade já abrindo empresa. Eles levam cerca de 6 anos, em média, até eles conhecerem o mercado, identificarem um problema daquele setor que ele está atuando, e aí sim ele ter mais segurança para resolver abrir a empresa dele. Mas com relação à idade, né, o que a gente comenta é assim, de repente você está na faculdade, você tem talvez menos a perder, você mora com seus pais, você não tem tanta conta a pagar, não depende tanto de você e a família, mas você ainda não tem tanto conhecimento. Enquanto de repente numa idade quando você já está mais velho, o que você tem a perder é maior, porque se você tem um salário, você tem contas a pagar, você tem um monte de coisa. Por outro lado, você conhece mais pessoas, você tem mais experiência. Então, é sempre um trade-off aí que você tem que colocar na balança para identificar o que vai ser melhor para você ou não. Sereda, nessa parte de identificação eu sempre passo para você. O que o Sebrae identifica hoje como lei de startup, buscar uma startup? Como vocês têm visto? A gente tem uma visão um pouco mais, me falta a palavra agora, mas é o tema da palestra que nós fizemos, né? Startup é digital, mas a gestão é física. Falta nesse pessoal que sonha com a escalada, né? Vou virar Facebook, vou virar LinkedIn, vou virar, sei lá, né? Que até tem boas ideias, encontram bons problemas para serem resolvidos. Falta um pouco do hard ali, de indicadores de desempenho, de controlar o dinheiro, de entender que tem pessoas, de entender que tem legislação tributária nesse país que não é fácil, é um emaranhado de fio desencapado, legislação tributária nesse país aqui, e que você tem que enfrentar. Então alguns desses jovens de idade e outros jovens há muito tempo, como eu e o Jefferson, que tem esse sonho de entrar nesse mundo digital, acaba esquecendo disso. E aí tem um pouco do modismo corporativo, minha opinião. A gente já viu tanto modismo corporativo, né? Reengenharia, qualidade total, BSC, tudo tinha a sua razão, a ferramenta, mas parecia que bastava dizer, né? Olha, BSC, você resolveu qualquer problema. E dá a impressão agora que o fato de você montar alguma coisa, você colocar no mundo digital e botar startup, você vai ficar milionário. Não é assim. É importante você ver que tipo de valor você transfere, para que mercado você transfere. E quem está transferindo alguma coisa parecida, o que eu faço de diferente, que é o que o Eduardo deve pegar no pé da galera o tempo todo, quando fala em oportunidade. Que oportunidade você está percebendo para montar isso daí? Você pode abrir, mas desde que você passe por isso. E ver também se o problema que você está enxergando é o problema de muita gente ou é só seu. Se mais pessoas percebem esse problema, e se tem mais pessoas que percebem, qual o tamanho desse mercado que percebe o problema e depois quanto está disposto a pagar. Agora, lembrando que custo para o cliente, né, não é só o quanto ele desembolsa de dinheiro. Dúvida, tempo, sofrimento, tem vários outros tipos de custo que pode te pedir. Deslocamento, tem vários tipos de custo que pode te pedir de comprar. Ainda que você, olha, de graça, passa aqui e pega. Chega na porta, tem uma fila infinita, não, vou embora. O Paulo corretamente ele chama atenção para a necessidade do
do pragmatismo do empreendedor, e tem muitos sonhadores. Pragmatismo. Muito obrigado, muito Jefferson. sonhador. Professor, né, já vem. E, de fato, nós concordamos plenamente. Eu só, uma ponderação, Paulo, se você me permite, também as grandes empresas, os grandes setores, eles meio que se congelaram nas últimas décadas. Então, as startups têm exercido nos últimos anos, em que pese de cada 5 ou mais, 4 fechem, tá certo? É verdade, muitos sonhos se vão, mas as startups estão provocando uma mudança muito rápida em todos os setores tradicionais. Vou pegar o caso dos bancos. Então, existem startups da área financeira, as chamadas fintechs, de jovens, moleques, ou não jovens, estão moleques, mas essas startups estão criando soluções para os problemas do cotidiano do cliente, dificuldade de acesso ao crédito, a questão do avalista que não consegue, ou da informação com pouca transparência que os bancos estão tendo que se mexer, porque essas startups, esses empreendedores estão apresentando soluções, e estão tendo que se mexer, ou buscando comprar essa startup, ou fazendo um diálogo com ela, ou concorrendo com ela. Mas eu vejo hoje na área automotiva, na área financeira, nos grandes conglomerados econômicos, as startups estão, assim, os empreendedores estão exercendo um papel importante de dar uma mexida nisso. E nessa questão, eu acho que é até importante a gente falar disso, de 2 fatores que pelo menos eu observo muito. Eu estive na TEDx, TEDx. Que teve agora segunda-feira, que fala muito sobre essa questão da tecnologia, e lá tinha muitas pessoas falando das formas de pagamento. Antigamente, né, eu estou aqui com 36 anos, a gente só pensava, ou a gente pagava à vista, ou no cheque, ou no cartão de crédito. Isso quando a gente queria o cartão de crédito. E lá tinha uma imensidão oferecendo uma forma de pagamento diferente. E isso faz com que eles acabem se mexendo mesmo, e porque quem vai consumir o banco depois vão ser esses jovens de agora. E se eles já estão pensando de forma diferente, como que eles vão ficar nesse banco? Acho que isso passa também, Eduardo, para vocês? Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma coisa que não é mais só abrir startup. A gente costuma falar que você tem que ter um pensamento de startup. Então, mesmo as grandes empresas, elas querem contratar alunos que sabem pensar como startup, e eles... Ou eles vão comprar uma startup, ou eles vão trazer esses jovens para dentro delas. O que eu costumo dizer que é esse pensamento de startup? É a gente começar a ver a falha e a tentativa de uma maneira diferente do que a gente via antigamente. Então, a gente tenta passar isso um pouco para o aluno. Ao invés de você ficar tendo a ideia mais brilhante do mundo, vai lá e faz as coisas. Vai na prática, vai ver o que acontece. E se der errado, só não deixa dar errado e botar tudo a perder. Mas se der um pouquinho errado, beleza, levante, sacode a poeira e tenta de novo, e depois tenta fazer diferente. Então, esse pensamento de startup, que tem muito a ver com ciclos de aprendizado, que a gente fala. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho uma hipótese, eu testo essa hipótese no mercado, eu vejo se deu certo, se não deu certo. O que deu certo eu reaproveito, eu faço de novo. Então, é perder o medo de errar, que é um pouco do que as grandes empresas têm muito, né? Numa empresa, você não pode mandar um projeto e esse projeto não dá certo. Isso, algum tempo atrás, era caótico, e hoje em dia as empresas estão aprendendo que elas precisam disso. Às vezes vai fazer parte, eu vou errar, eu vou aprender com aquilo, e de repente eu vou trazer uma nova iniciativa ainda melhor. Então, aprender isso e ter jovens com esse pensamento de startup. Então, ciclos de aprendizagem, ter coragem de fazer. Algum tempo atrás, eu acho que os alunos tinham muito o mito de que eu tinha que começar um negócio perfeito. Hoje em dia a gente fala assim, começa, depois você vê se era perfeito ou não. Então, nessa etapa, né, eu vi que você comentou aí, por exemplo, uma pessoa que mandou mensagem pra gente que ela vende bijuteria pela internet. Então, de repente, ao invés de eu pensar já de começar com a maior fábrica de bijuterias do Brasil, que me deixaria com medo, que eu não teria dinheiro, por que eu não começo fazendo bijuteria e vendendo para meus amigos? E aí eu vou descobrir a bijuteria que dá certo, e vou descobrir um monte de bijuteria que não deu. Mas tudo bem, eu descobri as que deram certo, e aí eu vou começar a vender pela internet, e aí eu vou começar a ganhar volume pela internet, e aí eu vou tentar... Talvez um dia eu vou fazer um marketing pela internet que não vai dar certo, mas vai ter outro que vai dar certo. Então, eu vou evoluindo o meu negócio, entendendo que às vezes eu erro, às vezes eu acerto, eu só preciso acertar mais do que erro, e assim eu vou um dia chegar lá em ter um negócio
maravilhoso. Eu ouvindo o que ele fala, Sereda, nós colocamos, né? Você está pronto para dar esse primeiro passo? Eu acho que enquanto do Sebrae, a gente quer uma fórmula, não um ramo, não alguma coisa. Mas existe algo que a gente pode pontuar, olha, isso é correto, isso não é, para a pessoa mesmo, aquele mais medroso, né? Porque tem gente que é impetuosa mesmo, monta, isso sempre existiu. Eu falo que assim, hoje em dia a gente dá alguns nomes novos também para algumas coisas, isso é comum, mas sempre teve aquela tia que começou a vender o Yakult na porta a porta, começou gente que vendia Avon e agora chama outra, a gente pode falar dessas marcas porque já estão no mercado. Então isso sempre existiu, existiram os inovadores. Mas hoje, para se dar o primeiro passo, nem que seja pela internet, tem qual seria talvez essa escala para chegar e falar, montei. Hoje 2 horas para responder? Pode, esse programa. Aqui tem um monte de perguntas. Vou procurar ser o mais breve possível. A gente entende no Sebrae que empreendedorismo é comportamental. A gente vem da teoria da motivação para a realização do David McClelland, de onde deriva o Empretec, que é um seminário que o Sebrae tem a licença para aplicar no Brasil, onde trata 30 características do comportamento empreendedor. Dentre as características, a gente pode destacar a busca de oportunidades de iniciativa, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, comprometimento, exigência, qualidade e eficiência, e vai uma lista grande. Mas 2 eu gostaria, 3 na verdade, destacar que diminui o risco. Nunca nós podemos falar em estar pronto é 100% certo. Nunca. É sempre em reduzir risco. Mas o que o Eduardo está falando é sobre aprendizado. É balão de ensaio. Às vezes as pessoas querem inventar alguma coisa, botar pronto e isso tem que funcionar de qualquer jeito. É meio que tem um botão, vou achar um terno, vou pregar esse botão aqui e ninguém me segura. E não é por aí. Tem curva de aprendizado sim. Então entender a oportunidade é fundamental. Que valor você transfere, para quem você transfere, que o Jefferson colocou. Que problema você resolve, né, da sociedade. Ou que experiência você proporciona para alguém. O que você vende. Quem vende, pegar uma coisa simples aqui, sorvete, não vende o sorvete, o alimento, vende o prazer de tomar de experimentar aquela comida gelada, né? O gostar de fazer aquilo. Eu tenho que entender isso. Não posso vender sorvete carrancudo, por exemplo. Se eu estou vendendo uma coisa que é para deixar feliz, né? A coisa toda tem que estar feliz, o negócio todo tem que estar modelado nesse sentido. Isso é a primeira coisa. O que você vai fazer, para quem você vai fazer. O segundo passo, invertendo um pouco a teoria do planejamento que a gente vê normalmente, fala-se sobre fazer análise de força e fraqueza, depois estabelecer meta, é saber onde você quer chegar e por que você quer chegar nesse lugar. Por que é importante? A gente pergunta para os empreendedores, você está montando uma empresa por quê? 2 respostas principais nos dão lá no balcão do Sebrae. Cansei de ser empregado, quero ser patrão. Esse acha que vai entrar em férias. Não vai, né? Vai trabalhar muito. Mais do que todo mundo. Conhece a vida do patrão, né? Que não é possível. Isso, acho que o patrão manda, então não vai. O outro, que eu quero ganhar muito dinheiro, até regala o olho, brilha o olho. Defina muito dinheiro. E por que é importante a quantia que você quer, onde você quer chegar, por que quer chegar. E aí você vai fazer o planejamento. É possível, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o recurso que eu tenho, com os parceiros que eu tenho, chegar aonde? Né? Ou qual o caminho, qual o melhor caminho para chegar. Planejar não é descobrir o caminho mais curto, é descobrir qual o melhor caminho para chegar onde eu quero chegar. São 3 comportamentos fundamentais que, se você está praticando, que se você está fazendo, você está reduzindo o risco para empreender. A redução de risco é o fundamental. É o fundamental, reduzir e perceber rápido. Erre, mas descubra rápido que você está errando. E pula fora. Porque ficar errando. Rápido e barato. Rápido e barato. Erre rápido e barato. É porque essa questão é isso mesmo. Eu vejo muitas pessoas se endividando, né? Que eu acho que é o maior problema do empreendedor, que fica batendo, né? Dando murro em ponta de faca. É o endividamento e depois ele não consegue nem sair desse endividamento para talvez partir para uma outra. Se tudo está ruim e piorando, se você não está fazendo nada de diferente, vai continuar piorando. Perfeito. Eu vou mandar um oizinho aqui para as pessoas que daí vão subir os comentários, gente, depois eu não consigo acessar. Mas só mandando um abraço para Mara Lúcia Rochella, Cileide Palomo, Edson Silva Rodrigues, Roseli Castilho, muita gente parabenizando pelo programa. E tinha uma pergunta aqui do Dom Veiga. O Dom Veiga, ele faz parte de um projeto, ele é presidente do Adote um Cidadão, que cuida, ele pega os empresários, e esses empresários, eles de alguma forma custeiam sonhos de pessoas portadoras de necessidades especiais. E ele, na pergunta, se
se eu não lembro direitinho, tá, Dom? Porque subiu aqui, então eu não sei realmente, mas o que ele quer dizer é como vocês avaliam os empreendedores que também auxiliam na responsabilidade social, nessa parte social que vai muito além do valor, né, financeiro e tudo mais. Como isso tem sido visto também? Pode ser pelo jovem ou pelo empresário que já é lidado pelo Sebrae. Como tem isso sido na vida de vocês? A responsabilidade social das novas empresas ou daquelas que existem? Hoje, teoricamente mesmo, a gente tem um novo tipo de negócio que a gente costuma chamar de negócio social. Então ele fica num setor que a gente até chama de 2,5. Eu não sou uma ONG, eu não sou uma empresa que não fui feita para dar lucro, mas eu também não sou uma empresa meramente capitalista, vamos dizer assim. Eu sou uma empresa que eu fico no meio do caminho. Então, às vezes são empresas que são criadas para resolver algum problema social, então de repente levar a inclusão digital para uma população que não tem. Eu estou, às vezes, criando uma startup ou criando uma empresa que eu quero resolver um problema da sociedade, eu sei que eu vou ter que cobrar isso, não tem até problema nenhum se eu tiver lucro, mas o meu principal objetivo não é ter um lucro muito alto, e sim resolver um problema de alguém. Então hoje esse tipo de negócio social já é bastante comum e conhecido, e muitos jovens têm esse sonho. Eu quero empreender por propósito, né? E não só o meu propósito, mas em mexer com alguma coisa que está à minha volta. Então, porque assim, às vezes ONG, aquela visão da ONG que fica buscando sempre dinheiro dos outros, tal, é uma visão que está mudando para esse negócio social. Então eu tenho uma empresa, eu vendo um produto, eu comercializo uma solução, mas eu não vou querer ter lucros muito grandes com isso. Parte disso eu vou reverter em ajudar ali o meu entorno, ou em tornar acessível algum produto para alguém, e por aí vai. Isso acaba se tornando até uma disciplina, Jefferson? Pode ser também? Sim. Enquanto empreendedor, mesmo não numa assistência social. Sim, é o que a gente chama de assim. empreendedorismo social, né? Que é uma parte muito importante. Não é só as soluções de tecnologia que importam, mas também problemas do cotidiano social. E no caso do Brasil, isso é gigantesco, o número de desafios que nós temos que resolver nas várias faixas etárias, nas várias classes sociais. Um caso bem aqui conhecido no Grande ABC é a chamada economia solidária. É feito que existem vários empreendimentos de pessoas com enorme vulnerabilidade, desde das portadoras de deficiência até mulheres que foram vítimas de violência, entre outros. E é importante, nesse caso do empreendedorismo social no Brasil e do Grande ABC, que as políticas públicas tenham um tratamento de apoio a que esses empreendimentos surjam e cresçam, tá certo? Então, vou pegar um caso que eu tive um relacionamento como gestor público, que foi eram jovens com problemas mentais e que montaram uma lanchonete, tá certo? E que, enfim, e isso mudou a vida deles, estava começando a mudar a vida deles, indubitavelmente. Então, é importante que essa questão do lucro exista, sim, é importante, mas é importante que isso se dê num contexto em que a sociedade, por meio também do poder público, dê apoio. Então, favorecendo a localização, favorecendo a comercialização. Isso a gente pode enveredar para as áreas. Eu estou chamando a importância do poder público no apoio ao empreendedorismo social. E é interessante que cada um dê sua área mesmo, porque como vão surgindo as perguntas aqui, Sereda, nesse caso, por exemplo, do social, desse empreendedorismo, então o empreendedor ele já existe, mas ele quer colocar isso como intuito da sua própria empresa. Você me falou de legislação, né, de tributos e tudo mais, a gente sabe que tem ainda as leis das responsabilidades sociais e tudo mais. Como esse empreendedor pode buscar essas informações? Porque tem até dedução de impostos, ainda existe isso ou mudou alguma coisa também? Existe. É bem complicado eu tentar dar respostas aqui. Eu posso levar alguém a fazer um raciocínio errado, mas pode procurar o escritório regional do Sebrae que a gente pode te ajudar caso você queira
contribuir para obras sociais, né? E parabéns ao Dom Veiga, né? Pelo que faz. Isso. E o Sebrae está à disposição para ajudar ele. É muito interessante, até vou salientar isso aqui, a gente não tem as imagens, a gente sempre apoia, é muito interessante, porque chama Dote um Cidadão, de portadores de necessidades especiais, eles realizam os sonhos desses portadores. Então ele tem uma base de dados, pelo que eu entendo, tá, Dom Veiga? Eu estou falando da empresa aqui, qualquer coisa, da instituição, qualquer coisa você me corrige. Tem uma base de dados dessas pessoas que têm sonhos N diversos, desde ir ao parque, né, como ele já levou na Parque da Criança, que tem em São Bernardo, né, Cidade da Criança, como ele já levou para saltar de paraquedas, como já teve passeio de bicicleta, passeio de barco. Então, assim, são sonhos que essas pessoas têm, particularmente, e ele angaria os empresários que podem ajudar de alguma forma. Tem toda uma nova geração, essa nova geração, que o Eduardo faz parte dela, né, que é o mais novo aqui da mesa, tem uma outra visão de consumo, de relação com o dinheiro. Dessa mesa eu estou passando. Tem uma relação diferente com o dinheiro, uma relação diferente com o emprego, uma relação diferente com o consumir, com a realização através do consumo. Então, uma preocupação grande sobre o que as empresas, as marcas que eles usam, estão fazendo para tornar o mundo um lugar melhor. Então, já dito pelo empreendedorismo social, e muito bem explicado pelos colegas aqui, eu só vou trazer esse fator também. O empresário que pretende tornar a imagem da empresa dele melhor aceita no mercado pode também e deve poder apoiar o social, principalmente em comunidades de consumidores, que é uma tendência também que se tem hoje quando você tem aí até rede social, até por interesse só, mas não só por interesse. Tendo verdadeiramente uma preocupação social, né, é interessante para a empresa, só tem a agregar. Se a gente torna o lugar que a gente vive um lugar bom para se viver, efetivamente fica melhor para negócio, melhor para tudo. Lembro do filme A Cruzada, que na empresa do sujeito que vai lá defender Jerusalém, tem uma frase, né, lá onde é o Eliel Ferreiro, né, que homem é o homem que não faz o lugar onde vive, o mundo onde vive um lugar melhor para se viver. Essa que é uma frase interessante para todo mundo, não importa se empreende ou não. Fazer o entorno, o em volta ali, é missão de todo mundo. Agora, assim, Juliano, desculpa. Existe esse empreendedorismo social que trabalha especialmente com as camadas mais vulneráveis, e existe esse mundo das startups que trabalha com, enfim, tecnologia e inovação. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Existe aqui nesse campo das camadas vulneráveis muita gente, mas muita gente que está, por exemplo, em favelas, que está em bairros bem pobres, que poderiam sim estar nesse mundo das startups com soluções absolutamente, porque existe muita criatividade nessa área. Então existem alguns projetos que são muito interessantes, que estimulam a formação de soluções tecnológicas e dão uma pontuação até para poder ter um mínimo de concorrência um pouco maior para esses jovens de áreas vulneráveis, e a conclusão desses programas, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo e outros lugares têm experiências nesse sentido, que se chega à conclusão de que, nossa, a solução quem trouxe foi aquele menino da favela para um problema de tecnologia, por exemplo, de como informar o turista da cidade de São Paulo que está perdido, e por meio de um aplicativo, ou então informar sobre localizações de museus, etc. Eu estou falando de qualquer tipo de problema. Então, a solução muitas vezes não está só no jovem da classe média alta ou aquela pessoa que tem uma renda que pode estar no mundo tecnológico. Não. Aquele jovem da periferia. Sofre, né? Isso, pela questão que também. É um criativo, ele é muito criativo. A mente criativa está em qualquer lugar, né? Mas até nessa questão me permitiu uma dúvida mesmo. Quando a gente fala de criar algo de solução para a pessoa, tudo já me vem à cabeça um aplicativo, um site, assim por diante. Mas como isso se torna rentável para essa pessoa? É o usual de propagandas dentro dos aplicativos? Como que isso vai se tornar rentável para essa pessoa? Porque tem muitos aplicativos que são gratuitos, né? E isso só foi uma ideia? Vai ser por meio de baixar? Como que a pessoa acaba dinamizando em valores isso para ela? É uma pergunta
minha mesmo, assim, de opção, porque você montar um aplicativo, você paga 10 mil, as pessoas estão montando um aplicativo. Mas como que isso vai se tornar rentável para a gente? É aí que é importante a importância de um plano de negócios, que nós enfatizamos aqui. O pragmatismo que o Paulo enfatizou, tem que estar presente aqui. Então, não é só a solução e não é só um aplicativo, mas é você estruturar um negócio por inteiro. E aí você vai ter que ver a questão do volume de demanda, você vai ter que ver a questão dos gastos operacionais e administrativos, quanto de gente você vai poder atender dessa demanda total. Então, se o plano de negócios não estiver estruturado, a solução pode ser muito boa, mas ela vai morrer, o negócio vai morrer como qualquer empreendedor que não monta um bom plano de negócios. E na realidade, até a propaganda nesses aplicativos, elas também têm de ser bem aplicada, né? Porque senão ela a pessoa demanda, a demanda acaba caindo exatamente porque acaba se tornando chato. O Sereda falou aqui no começo, né? Eu tenho que pensar que o negócio é digital, mas ele não deixa de ser físico, né? Ele precisa ter estrutura, ele precisa de gente, ele precisa de estar em algum lugar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, a gente hoje em dia tem vários tipos que a gente chama de modelos de negócio, ou seja, como que eu faço dinheiro com aplicativos. E aí, de novo, a gente poderia passar o resto da tarde aqui conversando. Então, de repente, ok, eu ofereço um conteúdo gratuito, mas eu coloco publicidade ali dentro. Tá bom, quantas pessoas você precisa que se interessem pelo seu conteúdo? Quão interessante tem que ser o seu conteúdo para que as pessoas acessem e vale a pena aquela publicidade que você vai vender, de repente, por 1, 2, 3 centavos. Ou não, ou eu vou colocar um conteúdo. Hoje em dia você tem vários sites que ele coloca um conteúdo bacana, mas ao mesmo tempo ele tem uma loja do lado que está oferecendo alguma coisa que é relacionada. Então eu trago um site, por exemplo, que trago um monte de informação sobre bandas e ao mesmo tempo eu coloco então uma lojinha de vender roupas e adereços daquelas bandas. Então existem vários tipos de modelo de negócio que você pode pensar. Alguns o aplicativo é gratuito, em alguns o aplicativo é pago, então você precisa pensar. E aí realmente é estudar, é conhecer outros negócios semelhantes para entender como eles fazem dinheiro. Que se torne rentável, né? Não só uma ideia. Isso, tem uma curiosidade nesse mundo de startup, porque assim, às vezes a gente vê algumas empresas, alguns cases de muito sucesso, que elas dão prejuízos seguidos, mas em algum momento elas são vendidas por pequenas fortunas. Por exemplo, o WhatsApp, ele foi vendido por uma pequena fortuna recentemente e ele, teoricamente, você não vê propaganda no seu WhatsApp, você nunca pagou pelo seu WhatsApp. Mas no fundo aquilo ali está gerando uma inteligência onde você acabou de conversar com o seu amigo que você quer viajar no feriado e de repente você ligou seu computador, no seu e-mail apareceu uma propaganda de um lugar para viajar. Então eu sempre acho que é Deus mandando, sabe? Eu falo, não é possível, olha, Deus mandou aqui promoção, facinho. Que sorte. Pois então ali o que ele está vendendo? Ele está vendendo informação. É verdade. Né? Então é entender esses modelos de negócio. E às vezes ele começou, né? Não foi o pessoal do WhatsApp em si que já vendia essa informação, mas ele chamou a atenção de um gigante que foi lá e comprou ele. Então é entender isso. O que eu estou oferecendo para alguém e como isso pode ser monetizado, que a gente fala um dia. Perfeito. O Big Data, volumes de dados gigantes circulando na nuvem, algoritmos que cruzam os dados e que trazem o perfil do comportamento empreendedor. Isso vale muito quando você consegue entender todo um segmento de mercado, como é que ele se comporta no ato de comprar e como é que você tem que oferecer o que você quer vender, por exemplo. Eu acho que quem pensa em montar aplicativo vale a pena dar uma olhada nos contratos que ele fala que ele aceita quando ele está baixando o aplicativo, né? De rede social, por exemplo, vai dando aceito e não lê, né? Então gasta um tempo e dá uma olhada no que você aceita para você vai entender um pouquinho como é que são tratadas as informações que você faz circular ali nesse ambiente, que de maneira sigilosa, que pelo menos deveria, está um debate agora grande com relação a fake news, né? De maneira sigilosa deveriam ser tratadas, mas que passam informações preciosíssimas, que custavam pequenas fortunas para pesquisas de mercado feitas em campo, questionário gigante, que demorava um tempão para responder. Hoje o cruzamento de rastro digital que você deixa aí navegando na internet vale ouro. Eu seria aproveitando até que está com você, que você é bem direcionado ao Grande ABC. Quanto tempo você está aqui? Desde 10 de outubro, não fiz as contas ainda. Dá um ano. Quase um ano. Mas são 23 anos de Sebrae, Juliana. Então, é isso que eu ia falar. Mas são 23 anos de Sebrae. Há de se avaliar o Grande ABC como
um diferencial? Qual é o diferencial que você já consegue apontar aqui da nossa região? É muito adensado. Uma característica interessante do Grande ABC é muito denso, populoso, tem muita gente e tem bairrismo. É uma coisa maluca, eu ainda me perco, né? Não sei se eu estou em São Caetano, se eu estou em São Bernardo, se eu estou em Santo André. Agora estou conseguindo me achar, né? Decorar os caminhos aqui, mas são características que a gente tem aqui. Tem uma mudança de modelo econômico, tinha muita industrialização, assim como todo o país diminuiu a sua industrialização, que também diminuiu, e eu vejo que há uma tendência de crescer prestação de serviço, em substituição à geração da riqueza na indústria, que ainda precisa de base para gerar riqueza, para circular no serviço. Mas nós estamos em mudança ainda. E se alguém quer promover soluções, de largada pense em mobilidade. É difícil de chegar, é difícil de sair. Posso pegar um gancho? Já se apaixonou pelo ABC? Porque a gente não gosta de sair daqui. Não, eu adoro ver assim, eu estou muito bem adaptado, não é propaganda não, o pessoal gostar de mim aqui na rede social. Não, mas é uma propaganda, porque você falar que não gosta daqui, a gente passa a não gostar. É uma não, coisa de louco, a gente é enraizado, entendeu? Assim, abrindo o meu coração em rede social, Jefferson. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto com o tamanho, né? Falei, gente, eu não vou achar onde está o rabo e o trombo do elefante aqui, é muito... Eu já ando de trem, ando de ônibus, ando a pé, já me encontrei aqui, é muito bom viver aqui. Hoje eu fico bravo com quem fala mal. Já. Então tá sabendo. Eu fico bravo com quem critica, né? Diga, Jeff. Não, esse perfil do Grande ABC, fortemente industrial, desde os anos 50 especialmente, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós temos grandes categorias organizadas: metalúrgica, química, bancária, gráfica. Formam cadeias, né? São grandes cadeias e grandes concentrações de sindicatos, trabalhadores organizados. Com o processo de reestruturação nos últimos anos, então, nós temos uma redução desses grandes grupos e, enfim, os trabalhadores têm suas demissões ou pacote de... pegam um dinheiro e muitos, evidentemente ainda em idade ativa, vão montar um negócio. Existe muito isso no Grande ABC com as categorias. E perdem sua rescisão, perdem o seu dinheiro porque não montou um plano de negócios. Para esses casos, eu gostaria de chamar a atenção para uma possibilidade de estudar, não é simples também, mas deve ser estudada como alternativa, que são as franquias. Perfeito? Porque as franquias elas têm uma especificidade que, embora algumas, claro, custam muito, os volumes de rescisão aqui também são expressivos. Ela permite que você seja empreendedor, mas a franquia te alinha num negócio e em geral, ela estabelece o número de anos que começa a dar retorno. Então, olha, o franqueador diz: aqui é a franquia, as regras são essas, leia o contrato e tal, e você vai seguir estas regras. Nós vamos ter esse tipo de produto, você vai ter essa loja, você vai ter que se organizar dessa maneira. E localização. E isso permite que o negócio se estruture e no prazo de tantos anos ele começa a ter o retorno. Então, para esse tipo de empreendedor que não tem propriamente o feeling da inovação, da diferenciação e nem tem mesmo é um empreendedor nato, a franquia é algo a ser estudado. Eu acho que até uma próxima temática de franquia, eu acho que é válida. As pessoas têm muitas dúvidas sobre franquias, até porque lidar com a franquia não é fácil. Você deixa de ter a sua liberdade filosófica já quando você fala que você vai ser empreendedor. Nossa, eu vou mandar, eu vou fazer. Não, você não vai. Então a gente já começa por aí. Acho que vale a gente montar nesse assunto. Desculpa, o Sereda já... Ele tinha levantado o dedinho aqui. Eu vou deixar o Sereda. Até porque a gente está terminando, viu, gente? Já levei xingo aqui, eu já vou. Que eu vou responder em 1 minuto e 30 segundos, pode marcar, né? Vai ter a réplica. Me perguntam muito no Sebrae se é vantagem eu contratar uma franquia. A gente dá respostas como o professor deu, né? A informação que ele vai te passar é fundamental para que você reduza o risco e o risco de errar e o tempo de aprendizado. Legal, é uma boa ideia comprar uma franquia. A marca é forte, você não teria como fazer um investimento em propaganda como é feito. Legal, é uma boa ideia comprar. O processo, a patente, o modo como se trabalha, você não consegue imitar.
né, e é lucrativo esse modelo, então vale a pena entrar. Agora, entrar por entrar, sendo que o franqueador não vai te dar nem suporte, nem conhecimento, nada, não vale a pena. Né? Se não então, agrega, é um gasto. agrega. Então tem que olhar isso. É o único comentário que eu ia fazer. Acho que a franquia, às vezes, ela pode te encantar e às vezes não é tanto assim. Hoje em dia tem muita gente, infelizmente, até por falta de... Aí no caso acho que falta regulação também. Sim. Ganhando dinheiro, vendendo franquia, que são negócios péssimos. Então, não dá pra... O Sereda falou várias vezes aqui, não tem o segredo do sucesso. Então, a franquia pode te ajudar a diminuir o risco, mas analise muito bem que franquia que é, se é séria, se não é. Vá visitar pessoas que já são franqueados, porque hoje em dia às vezes a pessoa abriu uma lanchonete, faz 3 meses, ela já está falando que ela tem uma franquia, que a marca é forte, que ela sabe, tipo, poxa, será que eu vou pagar mais por alguém que ele tem experiência? Então acho que precisa também ter um pezinho atrás, visitar, tentar entender, conhecer, para ver o que essa franquia pode te agregar. Olha, hoje eu até fiz menos perguntas, eu tinha mais até que pelo WhatsApp, eu peço desculpa, mas como cada um entrou numa seara, foi muito interessante, eu acho que vocês acabaram adquirindo o conhecimento daquilo que gostariam realmente, espero isso. Eu vou dar um último recadinho e depois eu quero que vocês deem uma explanação final, cada um, sempre lá em cima, deixando o povo sempre muito animado, tá bom? Independente de empreender ou trabalhar para um empreendedor, seja empreendedor, vai ser muito importante que a gente finalize nessa vibe. A Kelly, que ela é editora do nosso online, ela falou, agora nós estamos muito mais focados nessa questão do defesa do consumidor, né? Hoje a gente falando, a semana passada foi disso, hoje falando de empresas, não tem como a gente falar de empresas e não falar do consumidor, porque é essa relação mais bonita que existe e nem sempre é bonita. Então, nós aqui, enquanto jornalistas, temos esse papel fundamental de intermediar caso você não esteja satisfeito. Assim como direitos e deveres, todos têm. E a gente vai passar realmente a cobrar de todas as vertentes, até porque as pessoas às vezes não são ouvidas. Em pleno século que nós estamos, às vezes os problemas não conseguem ser resolvidos. E os problemas de telefonia e assim por diante, a gente já até, acho que é até amiguinho, né? Já falar que você vai reclamar de internet e de problema de telefone, acho que o pessoal já até cansou, já deve falar que é piada, não é possível um negócio desse. Vem a cabeça Judite de Fábio Porchat. Porém, existem os problemas devem ser solucionados e nós estamos aqui. O que acontece é o seguinte, todas as reportagens feitas vão ser passadas no nosso site. Então, você pode mandar sua denúncia, tem um canal direto com vocês, que é defesa do consumidor, @dgabc.com.br. Você pode mandar sua denúncia. É sempre importante que você já tenha todos os números de protocolo, tudo para que possa ser mais rápido também, né? A gente não precisa pesquisar todo o seu problema para levar. A gente vai levar ao encontro daquilo que realmente você precisa. E a coluna do Serviço do Consumidor quer saber qual serviço você já teve problemas. Enquete, toda semana faremos uma nova pesquisa. Isso vai ser feito vai estar no site. Então, se você puder participar, é muito importante. Por quê? Problemas solucionados em conjunto, que são as juntas arbitrárias, né? Eu não lembro o nome exatamente que é usado no direito, quando você tem um conjunto de pessoas que se pode resolver alguma coisa, é muito mais fácil, porque se resolver para um, resolve para todo mundo. Então, se você puder participar também, vai ser muito importante, tá bom? Defesa do consumidor vai ficar melhor ainda se estiver em conjunto com o consumidor. Sereda, eu vou finalizar contigo, pela ordem contrária do que eu comecei. Agradeço sua presença enquanto representante do SEBRAE, que sempre está disposto aqui com a gente a vir, a falar, a explanar, e o quanto as pessoas confiam nessa instituição, porque isso também é muito importante, eu trazer pessoas aqui que não tem esse declínio, né, de nomes e tudo mais, que realmente representem aquilo que a gente quer, né, que é essa fidelidade e tudo mais. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço, sou eu, parabéns pela iniciativa, trazer os colegas aqui para falar sobre empreendedorismo, desmistificar um monte de lenda que tem em cima disso e reforçar a ideia de que nós precisamos ter um país empreendedor, inovador. O Brasil precisa muito disso para a gente poder mudar a nossa condição socioeconômica. Sempre que precisar, sempre que quiser chamar, pode contar conosco. E para quem nos assistiu, não tenha medo de empreender. Só cuidado, só juízo, que você amplia as suas possibilidades aí de ter sucesso. Mas medo não, né? Não precisa ter. É isso mesmo. E Eduardo, eu agradeço também a Strong, o pessoal que eu converso muito sobre empreendedorismo, busca essa vertente, busca essa instituição, porque é importante ter esse conhecimento enquanto local de busca, né, também da educação. E eu agradeço imensamente sua presença elucidadora também de várias questões, principalmente focando nos jovens, né, que nosso futuro é aí ligado. Eu que agradeço de poder estar aqui, tenho certeza que a Strong também agradece, e a gente tenta
trabalhar, passar um pouquinho dessa postura para o jovem, né? Que não dá mais para ser reativo, para esperar, para achar que vai ter o emprego garantido. Então tem essa postura proativa, tem a vontade, vai atrás, faz acontecer, porque depende de você. Não dá mais para ficar esperando. Seja para ser empreendedor, para procurar um trabalho, mas enfim, para ser empreendedor da sua vida, depende de você. Perfeito. Enquanto a USCS, eu sou grata, né? Porque eu já tive vários estagiários da USC comigo, da Metodista também, mas da USCS eu tenho bastante isso. E eu noto que, por exemplo, eu tenho um Yuri Souza aqui, que é estagiário de rádio e TV e faz muito bem TV, tem gravado vários programas com a gente. Então, assim, eu acho que você tem que se formar bem, fazer a sua rádio e TV e se desempenhar esse papel, porém você tem que ser empreendedor do seu próprio sonho, que eu noto muito isso em determinadas pessoas. Então, eu agradeço imensamente sua presença, Jefferson, trazendo também essa questão do observatório, porque os dados nos favorecem também nas análises. Então, muito parabéns para a USCS e para você. Nós agradecemos, parabenizar o Diário do Grande ABC pelos 60 anos de contribuição à nossa região, ao Brasil. Agradecer pelo convite e compartilhar com os colegas aqui essa mesa rica, com os amigos da live que nos dedicaram um tempo, fizeram perguntas. E dizer que a universidade está aberta, o observatório, para todos os amigos empreendedores que nos procurarem, tá certo? É só entrar no site, tem lá o observatório, que nós estamos de portas abertas a ajudar. Também, evidentemente, tem as instituições especializadas como o Sebrae, mas em prol do empreendedorismo, estamos juntos. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Muito obrigada aos três, viu? Obrigado. E para você de casa, minha gratidão, né? Realmente, igual ele falou, parabenizando ao jornal, muito obrigada por essa parabenização também, porque são 60 anos. Imagina quantas atitudes, quantas mudanças, quantas empresas vimos abrindo, fechando e quantas histórias nós contamos aqui nas páginas do jornal, né? Então, nossa admiração é eterna por todo mundo que nos acompanha. E para você também, semana que vem já sabe que tem um monte de informação. Fim de semana tem o nosso jornal impresso, repleto de informação também. E você já sabe, nesse momento, esse horário é um pouquinho ingrato, a gente sabe que está todo mundo trabalhando, mas eu sei que depois vocês ficam assistindo, vai para o site também, então eu agradeço imensamente a presença de quem participou agora e também de quem vai chegar depois. Até o próximo debate diário. Agora vamos subir as letrinhas. Gente, muito obrigada. Dá vontade de ficar aqui perguntando 500 mil, né?